Oi, gente querida, estamos falando sobre constelação familiar e essa semana eu queria conversar sobre um assunto, Ordens da Ajuda, esse livro do Bert que é maravilhoso. A ajuda, gente, ajudar o outro é uma arte e como uma arte, a gente pode ter a competência de aprender a lidar, aprender a ajudar. Todo ser humano precisa de ajuda e todo ser humano, ele precisa ajudar. É uma troca esse lugar aqui. Só que esse assunto é um assunto delicado porque às vezes a gente tem uma compreensão devido a muitas histórias da vida da gente, a gente dá ajuda e recebe ajuda de maneiras desequilibradas. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu vou fazer vários reels sobre isso, tá? Via de regra, a ajuda é recíproca. Por exemplo, entre parceiros. Ela se ordena pela necessidade de compensar. Quem recebeu de outros o que deseja e precisa também quer dar algo, compensando assim a ajuda. Gente, se ordena pela necessidade de compensar. Sabe que existe um preconceito, só de pensar nisso. Como assim? Eu dou e eu preciso ter a compensação do que eu dou e recebo? Sim. A própria Bíblia diz assim que é dando que se recebe, né? Tem um equilíbrio aí, né? Então, olha só que coisa interessante e eu quero que você seja sincero nisso. Nos relacionamentos que nós temos, quando a gente dá demais, ou quando a gente dá, a gente fica esperando receber. Essa conversa de que eu não espero nada não é verdade. Vou dar um exemplo. Outro dia eu estava conversando Hoje eu estava conversando com uma cliente minha sobre isso. Quando alguém pede uma coisa para mim, né? E vou fritar um bife 10 horas da noite para o marido que me pediu com desejo. A faxineira veio, né? Aquele bife na manteiga, que a manteiga fica marronzinha e você suja todo o teu fogão, suja todo o teu chão, né? Você está fazendo, está dando por amor, está dando porque você quer agradar, ok. Mas assim, o que ele vai te dar em troca? Nossa, que coisa medonha, não é não. Aí, você faz esse bife, você limpa o fogão, 10 horas da noite, e faz todo esse borogodó. Aí, sabe o que acontece? Você guarda isso. Eu dei. Aí eu aqui. Eu dei, esse aqui recebeu, né? Ou então, eu dei e ficou pesado para mim. Aí, vai guardando isso. Quando é um dia, no outro dia, você pede assim, marido, pega aquela coisa ali pra mim, que é pesado lá em cima, que eu tô precisando pra eu fazer isso aqui agora, que não dá. Sabe o que você pensa? Puxa, ontem eu fiz aquele bife. E hoje é que ele tá passando, é só levantar a mão e pegar pra mim, porque pra mim é complicado. É isso que você pensa. Não, eu não penso isso. Eu faço isso, sabe, sem esperar nada em troca. Isso é sério. Porque eu vou dizer uma coisa pra você. Quando você dá, ganhei essa balancinha do meu amigo aqui. Quando você dá e não recebe, o relacionamento fica, em desequilíbrio. Em algum momento, essa chaleira vai apitar. Então, quando a gente trabalha a ordem da ajuda, e dentro do que eu li aqui, a ajuda ela precisa ser recíproca. E eu gosto quando o Bert Helling diz assim, ela se ordena pela necessidade de compensar. Gente, eu quero que você pense nisso, porque tem muita gente que não sabe viver sem dar. O outro nem pediu ajuda, ele está dando. Sabe o que acontece com esse? Chega uma hora que ele fala assim, caramba, eu nunca vou poder retribuir
o que esse meu parceiro deu. Aí sabe o que ele faz? Ele arruma outra pessoa, ele sai da relação. Por quê? Porque fica pesado para ele receber tanto. Isso é lopração. Gente, só uma coisa. A gente está trabalhando aqui com o inconsciente, tá? Não é consciente isso aqui. Não é, o consciente não trabalha assim. É com o inconsciente. Então, segundo Bert Helling, essa relação do tomar e o dar, ela acontece em 2 níveis. Nesse primeiro nível que ocorre de pessoas equiparadas, né? Os parceiros, os amigos, por exemplo, né? Eles permanecem no mesmo nível e existe essa reciprocidade. Gente, isso é saudável. Isso é saudável, tá? Eu lembro um caso onde uma mulher traiu o marido perdoou-a. Só que sabe o que aconteceu? Como eles não entenderam esse processo aqui de equilíbrio, ela ficou refém desse perdão. Ela ficava ali, né? Nossa, ele me perdoou. Nossa, ele me deu uma nova chance. Nossa, e deu mesmo. E ele perdoou mesmo e deu uma nova chance mesmo. Mas precisa ter um equilíbrio, precisa ter uma compensação. Peraí, você me perdoou, eu sou super grata, mas agora vamos... O que eu posso fazer para a gente ficar em equilíbrio? Para que eu não fique refém de você. Para que eu não me fique nesse lugar de me sentindo cobrada, refém. E um outro nível da relação do equilíbrio, do dar e tomar, ela acontece entre pais e filhos. Existe aqui um desnível. Por quê? Porque os pais são maiores. Então, eles dão pra gente. Eles dão. Os pais deram a vida pra gente. E aí, como é que a gente pode dar para os pais? A gente pode dar a vida para eles? Eu gosto sempre desse exemplo, é o que me vem. Assim, é uma cachoeira. A gente pode fazer a cachoeira fazer só no vídeo, né? Só nessa tecnologia que a coisa volta. Mas a cachoeira, ela flui assim. Os pais estão sempre dando, sempre dando. E nós tomamos dos pais. Nós tomamos o masculino e o feminino. Nós tomamos isso. Como que nós poderíamos, vamos dizer assim, podemos botar em equilíbrio essa relação? Porque fica desequilíbrio sempre. Mas não é desequilíbrio negativo. Não. Como que eu posso, assim, dar, honrar? Que o dar para os pais, ele está no lugar de honra. Pegando a vida que eles me deram e indo além, como uma flecha. Eu vou além, eu continuo a minha descendência com o que vocês me deram. Então, você vê, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de ter filhos ou escolheram não ter filhos na vida. Gente, isso não é uma regra, tá? Há muitas exceções. Pessoas que têm doenças no útero, que impedem de ter filhos. Um lugar para pensar será que eu tomei o feminino, o masculino, a vida? Será que eu tomo deles isso? Será que eu honro? Será que eu, ao tomar deles, eu quero continuar a minha história? E aí, a constelação familiar, ela te ajuda a ver isso, tá certo? Te ajuda a olhar e dizer, caramba, é verdade aqui. Gente, não dá pra gente, isso aqui é papo, é um livro inteiro, ó. Muitos assuntos. Eu tô dando aqui uma pincelada, né, sobre as leis sistêmicas, a lei do equilíbrio, a ordem, né, da ajuda, tá bom? Então, para concluir, repara aí como é que tem sido o seu nível de ajuda, né? Repara aí, se você tem ajudado e a pessoa no final nem te valoriza. Não é que você queira glória, não é sobre isso. É sobre relacionamentos saudáveis, né? Por que eu quero sempre estar dando? Ou por que eu não recebo? Por que eu não entro em equilíbrio com o meu parceiro, com os meus relacionamentos de amizade? E dos meus pais, por que eu não tomo? Por que
que eles estão ali para me dar. Eles nasceram para isso, para nos dar como filhos. Mas por que eu não tomo? Tá bom? Eu espero que isso tenha te ajudado. Se tem perguntas, deixa aqui, que eu respondo. Um bom dia para você.